Quem foi Lúcifer antes da queda? Quer saber? Então fique conosco e junto vamos mergulhar fundo na história de um dos personagens mais falados da Bíblia. Antes de qualquer rebelião, antes de qualquer sombra ou desvio, Havia Lúcifer, conhecido como o portador da luz. Entre os anjos criados por Deus, ele ocupava uma posição única, um ser de brilho e sabedoria excepcionais, cuja presença refletia a glória divina de forma mais intensa do que qualquer outro. Ele não era apenas um anjo, era o ápice da criação angelical, um modelo de perfeição e harmonia. Sua luz irradiava não só fisicamente, mas espiritualmente, inspirando todos os seres celestiais a contemplar a majestade de Deus. Lúcifer caminhava entre querubins e serafins com graça e autoridade. Ele não era arrogante, mas carregava consigo uma aura de excelência e inteligência que o distinguia. Sua função incluía guiar outros anjos na compreensão da criação, organizar a ordem celestial e participar da adoração que ecoava pelos céus. Cada ação sua refletia disciplina e beleza, cada palavra, sabedoria e reverência. Sua presença simbolizava a perfeição divina, e sua influência era sentida em todos os aspectos da vida celestial. O que torna Lúcifer fascinante, entretanto, não é apenas sua posição ou poder, mas a forma como ele foi concebido dentro do plano de Deus. Ele foi criado para refletir luz, para demonstrar a glória e a inteligência de Deus, de maneira que nenhum outro anjo poderia. Em muitos textos antigos e tradições, ele é descrito como o mais belo, o mais inteligente, o mais capaz. Seu nome, que significa literalmente portador da luz, ou estrela da manhã, reflete a responsabilidade e o esplendor que lhe foram confiados. Ele era adorado, não no sentido de ser divino, mas como o mais próximo reflexo da perfeição angelical. Entre os anjos, Lúcifer tinha a função de manter a harmonia, comunicar a beleza da criação e instruir os seres celestiais na ordem que Deus estabelecera. Imagine uma hierarquia celestial em perfeita sinfonia, e Lúcifer como maestro, assegurando que cada nota de adoração e serviço ecoasse de forma harmoniosa. Ele era admirado, estudado e seguido, um exemplo de dedicação, poder e sabedoria. Essa posição privilegiada o tornava especial, não apenas por sua força, mas por sua responsabilidade. Ele era uma ponte entre Deus e os demais seres angelicais. Porém, mesmo nesta narrativa de perfeição, há lições profundas sobre a natureza da criação e do livre-arbítrio. Lúcifer tinha escolhas, assim como todos os anjos. Sua posição lhe dava conhecimento, influência e autoridade, mas também exigia humildade e serviço contínuo. Antes de qualquer queda, ele era um reflexo da glória de Deus, capaz de inspirar e ensinar, mas também sujeito às mesmas leis da lealdade e do compromisso que regem toda a criação. Enquanto os céus ressoavam com harmonia, Lúcifer se destacava. Sua luz não era apenas um brilho visual, mas um símbolo de inteligência, discernimento e proximidade com o divino. Ele caminhava em perfeita comunhão com Deus, conhecendo planos, mistérios e o propósito de cada criação. Ainda assim, dentro de sua grandeza, há uma narrativa sobre responsabilidade e consciência. O maior poder vem acompanhado do maior dever. Ele era belo, inteligente, admirado, mas também humano em suas experiências celestiais, pois cada anjo possuía a capacidade de escolher, refletir e compreender. Este é Lúcifer antes da queda, um ser extraordinário, exemplar, cuja função era guiar, iluminar e inspirar. Sua história nos permite refletir sobre o equilíbrio entre poder, beleza e responsabilidade. Um lembrete de que mesmo no ápice da criação, escolhas e discernimento são essenciais. E é justamente por conhecer essa perfeição e essa luz que, quando sua história de rebelião será contada, entenderemos o impacto da decisão de um coração tão poderoso. Depois de eras de serviço fiel e proximidade com Deus, Lúcifer, o portador da luz, começou a contemplar sua própria grandeza. O que antes era adoração e harmonia, transformou-se em questionamento e ambição. Ele observava os céus e refletia sobre seu poder, sua beleza e influência menos, e então surgiu em seu coração a semente da rebeldia. A história da queda de Lúcifer não é apenas sobre orgulho, mas sobre escolhas e consciência. Mesmo o mais brilhante dos anjos possuía a liberdade de decidir. O orgulho começou a crescer silencioso no coração de Lúcifer. Ele começou a se comparar com Deus, questionando a supremacia divina e imaginando-se igual ao Altíssimo. A perfeição de sua criação, que antes inspirava reverência,
agora alimentava a ambição. Lúcifer começou a convencer outros anjos de sua visão, mostrando que poderiam ter autoridade semelhante à de Deus. Alguns começaram a segui-lo, seduzidos por sua eloquência e carisma, enquanto outros se mantinham firmes na lealdade. Assim nascia a legião de anjos rebeldes, uma divisão jamais vista antes nos céus. Enquanto o orgulho crescia, Lúcifer começou a formar seu plano. Ele seduzia os anjos com promessas de poder, autonomia e liberdade, além dos limites estabelecidos por Deus. A harmonia celestial, antes perfeita, começou a tremer diante da persuasão e da dúvida. Cada decisão refletia a tensão entre lealdade e ambição, e a liderança de Lúcifer transformava-se em desafio à ordem estabelecida. A atmosfera dos céus se carregava de expectativa e incerteza, como se o próprio tecido da criação estivesse sendo testado. Finalmente, a rebelião irrompeu. Lúcifer e sua legião desafiaram a autoridade divina, questionando o plano de Deus e confrontando os anjos fiéis. A batalha não era apenas física, mas de vontades e corações. Os céus, outrora harmoniosos, agora ecoavam a tensão de escolhas irreversíveis. O que antes era luz e alegria se transformou em conflito e ruído celestial. Lúcifer, o portador da luz, tornou seu adversário, a figura que simboliza o orgulho e a separação de Deus. O ápice da rebelião culminou na queda de Lúcifer. A glória e luz que outrora o definiram se transformaram em escuridão. A separação de Deus não foi apenas física, mas espiritual. Aquele que era o exemplo máximo da perfeição angelical tornou-se o arquétipo da rebeldia e do orgulho. Sua história se tornou um alerta eterno. Mesmo os seres mais poderosos podem se perder quando o orgulho e a ambição superam a lealdade e a humildade. A queda de Lúcifer também mostra a consequência das escolhas e do livre-arbítrio. Cada anjo que o seguiu foi impactado, e a ordem celestial precisou se reorganizar. A narrativa nos lembra que a proximidade com o divino não garante imunidade à tentação ou ao erro. A história de Lúcifer é profunda, revelando que poder, beleza e sabedoria não são sinônimos de segurança espiritual. Por fim, a queda de Lúcifer nos leva a refletir sobre nós mesmos. Mesmo aqueles dotados de grandes talentos ou responsabilidades enfrentam escolhas que moldam seu destino. A história do portador da luz nos desafia a considerar humildade, lealdade e discernimento em nossas próprias vidas. E assim, se você quer continuar explorando os mistérios da criação e dos anjos, deixe seu like, compartilhe e comente abaixo o que você pensa sobre a rebelião e queda de Lúcifer. Sua opinião pode inspirar outros a refletirem sobre essas lições profundas.